Bom, boa noite, gente. Vamos ler aqui 1 Pedro 3,8, que vai ser o texto que vai conduzir hoje aqui nossa reflexão. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado porque a gente pode estar aqui reunido como uma família ao redor da mesa, porque nessa mesa nós temos acolhimento, inclusão, aceitação, perdão, adoção, porque ao redor dessa mesa nós podemos ser irmãos, muito mais do que conhecidos ou amigos, nós nos tornamos irmãos. Abençoa essa preparação, o momento em que a gente vai refletir sobre a Tua Palavra. Nos dê um coração atento, disposto a Te ouvir. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar a nossa reflexão de hoje com um vídeo que foi o testemunho de uma norte-coreana, uma jovem de 18 anos, no 3º Congresso Mundial de Evangelização da série Lausanne, que aconteceu na Cidade do Cabo em 2010. Esse foi um grande congresso que reuniu lideranças evangélicas do mundo inteiro, e um dos pontos altos desse congresso foi o testemunho dessa jovem. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse testemunho. Eu queria iniciar essa reflexão inspirando você com o testemunho dessa menina, dessa jovem de 18 anos, tá bom? Vamos prestar atenção? Pode me ajudar ali com o som, com a luz aqui, apagar. Vamos ver lá. My name is Kyungju Son. I was born in Pyongyang, the capital of North Korea. I came to South Korea in 2009. I am 18 years old and I am currently in my 2nd year of high school. I was the only child of a very wealthy family. My father was an assistant of Kim Jong-il, who is the leader of North Korea. When I was only 6 years old, my family was politically persecuted by the North Korean government. So we escaped to China. That was in 1998. After we settled in China, one of our relatives led my family to church. There my parents came to know the amazing grace and love of God. Then only a few months later, my mother, who was pregnant with her 2nd child, passed away from leukemia. Yet in the midst of this family tragedy, my father started a Bible study with missionaries from South Korea and America. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. But suddenly in 2001, he was reported and arrested by the Chinese police and was sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. He was forced to leave me behind, but the 3 years he served in prison only made my father's faith stronger. He cried out to God
more desperately rather than to complain or blame him. When he was released from prison, he returned to China. We were reunited briefly. It was then that he started to gather Bibles. Not long after, he decided to return to North Korea to share Christ's message of life and hope among the hopeless people of his homeland. He chose not to go to South Korea, where he could have enjoyed religious freedom. Instead, he chose to return to North Korea to share the love of God in a dangerous land. It breaks my heart to tell you that in 2006, his work was discovered by the North Korean government and he was again imprisoned. I have heard no word from my father nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public on charges of treason and espionage, as is so often the case for persecuted Christians in North Korea. When my father was arrested the first time in 2001 and was forced to leave me and return to North Korea, I was not yet a Christian. That's when I was adopted by a young Chinese pastor's family. They showed me great love and care. Through them, God protected me. But the pastor and his wife had to go to America in 2007. Shortly after that, I was given the opportunity to go to South Korea. It was while I was still in China, staying at the Korean consulate in Beijing, waiting to come to South Korea. Late one night, I saw Jesus in a dream. He had tears in his eyes. He walked towards me and said, "Kyungju, how much longer are you going to keep me waiting? Walk with me. Yes, you lost your earthly father, but I am your heavenly Father, and whatever has happened to you was because I love you." After I woke up from the dream, I kneeled and prayed to God for the first time. That night, I realized that God, my Father, loves and cares about me so very much that He sent His Son Jesus to die for me. I prayed, "God, here I am. I just lay down everything and give you my heart, my soul, my mind, and my strength. Please use me as you will." Now, God has placed deep in my heart a great love for North Korea, just as my father was used there for God's kingdom. I now desire to be obedient to God. I want to bring the love of Jesus to North Korea. I look back over my short life and I see God's hand everywhere. 6 years in North Korea, 11 years in China, and the time of being here in South Korea. Everything I suffered, all the sadness and grief, everything that I experienced and learned, I was to give it all to God and use my life for His kingdom. I hope to honor my Father and to bring glory to my Heavenly Father by serving God with my whole heart. Currently, I am working hard to get into university to study political science and diplomacy. Then, I want to work for the rights of the people of North Korea whose rights have been taken away. I believe God's heart cries out for the lost people of North Korea. I humbly ask you, my brothers and sisters here in this place, to have the same heart of God. Please pray that the same light of God's grace and mercy that reaches my father and my mother and know me will one day soon dawn upon the people of North Korea. My people, thank you.
Muito bem. Essas palmas aí duraram aproximadamente uns 3 a 4 minutos. A gente tem 3 ou 4 minutos ainda desse vídeo só de palmas, de aplausos. Essa menina foi ovacionada ali naquele lugar. A história dessa menina traz para a gente a memória do que significa ser um peregrino. Essa menina se tornou uma refugiada. Uma menina que entendia muito bem. Ela era coreana, ela é coreana, ela tem essa identidade nacional, mas ela sabia que ela pertence a algo maior. Nós temos conversado aqui ao longo desse mês sobre uma série falando, a partir da primeira carta de Pedro, dos peregrinos. A história dessa menina motiva a gente aqui hoje a reconhecer, será que nós temos honrado a nossa caminhada? Será que no nosso coração existe a mesma paixão, o mesmo ardor, a mesma fé que teve e que tem no coração dessa menina? A carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, traz as seguintes palavras: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pedro está falando aqui sobre a necessidade dos peregrinos cristãos que estão caminhando para a sua pátria celestial entenderem que eles fazem parte de uma família, que essa caminhada não é uma caminhada solitária. Isso é muito importante a gente entender, essa é a ênfase. Ele está falando aqui sobre o amor fraternal. Na própria carta de Pedro, em mais 2 passagens, pelo menos, ele fala sobre isso também. Eu queria já colocar para você. No capítulo 1, versículo 22, ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. É mais ou menos o mesmo que ele falou no capítulo 3. E depois, no capítulo 4, ele vai novamente dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Mais uma vez ele fala sobre a necessidade do amor fraternal. E, gente, Pedro, escrevendo essa carta, ele está tão somente relembrando aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. Jesus foi quem disse, primeiro, essas palavras que você está vendo ali em João capítulo 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então você está percebendo a importância do amor fraternal. É algo, gente, que, como Jesus está dizendo, será ou deverá ser a marca dos cristãos. Ou seja, não há uma outra forma pela qual os discípulos de Jesus vão ser reconhecidos como discípulos, se não for pelo amor. Isso é muito importante. A Rebequinha está aí, né? Gabi, se você quiser descer para dar uma forcinha aqui também, acho que a familiaridade aqui vai ajudar aqui na criança aqui, que você consegue domar bem ela. Beleza. Gente, o que Jesus está dizendo? Não vai ser pela sua capacidade intelectual, não vai ser pela exatidão da sua doutrina, não vai ser pela sua capacidade de, enfim, fazer grandes obras, divulgar o Evangelho, que você vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Mas vai ser pela sua capacidade de amar. Vai ser pelo amor entre os irmãos
que os discípulos de Jesus vão ser reconhecidos como discípulos de Jesus. E isso, gente, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, é a marca que, desde o início, ficou implementada, assim, registrada na vida da igreja. Para você ter uma ideia, Tertuliano, estou colocando uma frase dele aqui, no século II, disse o seguinte, falando a um pagão. O mundo pagão diz, vejam como eles se amam. Eles se amam a ponto de dar a vida um pelo outro. Ou seja, o mundo pagão olhava para os cristãos e o que eles olhavam lá diziam assim, olha, vejam, gente, presta atenção, como é que esse povo se ama? Como é que esse povo tem algo profundamente, é uma liga entre eles, é algo que não existe no nosso mundo conhecido. E a pergunta que a gente vai fazer é, o que é que ao longo do tempo aconteceu, que a gente foi perdendo esse vínculo, essa marca distintiva, que é a marca do amor fraternal. Existe uma frase que é usada nesse sentido, que diz o seguinte, viver com os santos no céu, que glória. Viver com os santos na terra, isso é outra história. Porque você já parou para pensar que muitas vezes a gente pode ter a seguinte argumentação, tudo bem, somos peregrinos, no céu nós vamos ter que viver todo mundo junto. Só que aí você diz assim, não, mas deixa para lá, porque enquanto a gente está no caminho, o máximo de distância que eu puder ter, melhor. Não é engraçado que aquela pessoa que você tem dificuldade de perdoar, você sabe que você vai ter que conviver com ela por toda a sua eternidade. Não é melhor resolver logo aqui a coisa? Não é melhor a gente começar a se tratar bem aqui, sabendo que a gente já vai ter que conviver durante toda a eternidade? Porque não vai dar muito certo a gente chegar lá para ter que resolver esse tipo de problema ainda, você percebe? O que nós temos aqui, gente, é uma chamada, é uma admoestação de Pedro, no sentido que a gente aprenda e assuma o compromisso para se amar como irmão. E aí, eu quero trazer para você as duas dificuldades que, a meu ver, a gente tem no nosso tempo para viver isso. Porque, por um lado, a gente tem a tendência à intolerância. E, por outro, a gente tem a tendência à tolerância. O nosso tempo, gente, é caracterizado por uma oscilação entre esses dois extremos aí, entre essas duas realidades. Você percebe que a gente vive hoje numa época de intolerância. As intolerâncias, elas são cada vez mais frequentes e comuns. Para você ver a intolerância, basta você abrir o seu Facebook. Né? Se tivesse um versículo hoje, a gente poderia até adaptar aquele versículo, né, que a boca fala do que está cheio o coração. A gente poderia dizer, o Facebook fala o que está cheio o coração. Porque no Facebook as pessoas se revelam, não é verdade? Às vezes elas revelam todo o ódio, todas as suas convicções, tudo ali fica revelado ali. E é interessante como que numa simples rede social a gente percebe ódio, a gente percebe intolerância, incapacidade de conviver com quem pensa diferente. Nós vivemos num mundo, como alguns dizem, tribalizado. O que é isso? É um mundo onde as pessoas, elas se ajuntam em grupos. E aí a gente pode achar, não, mas isso é legal, o mundo hoje é um mundo que convive, né, com as diferenças. Mas para pensar, as tribos mostram justamente o contrário. A existência das tribos mostram que as pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de conviver com as suas diferenças. Então, eles criam as suas tribos, porque na tribo eles são o quê? Iguais. Então, eu vou viver ali no meu nicho com a minha tribo, que ali eu me entendo. Percebe? Sinal de intolerância. Mas, ao mesmo tempo, existe o problema da tolerância. Se existe a questão da intolerância, que tem levado muitas vezes as pessoas a, no ambiente cristão, optarem por uma caminhada, numa peregrinação independente, avulsa, e é o fenômeno do crescimento dos desigrejados hoje, o que a gente percebe, isso já está nas estatísticas oficiais do IBGE,
o grupo religioso que mais cresce hoje no nosso país é o grupo dos desigrejados. São pessoas que dizem assim: eu sou cristão, mas eu não pertenço, não estou vinculado a nenhum grupo religioso. Por quê? Porque eu já tive alguma decepção, já tive algum problema e eu não consigo me adaptar, e tudo é muito diferente, tudo é muito doido, eu não consigo me encaixar em lugar nenhum. Eu sou um divergente na fé, né? Eu não me encaixo em nenhum grupo aí. Só que, do outro lado, tem o problema da tolerância. E aí a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque hoje a gente é levado a entender que amar é a gente aceitar sem nenhum tipo de restrição todas as pessoas. Se de alguma maneira eu não concordo com algo que você crê ou que você faz, não, eu não te amo, eu não te respeito. Nós vivemos numa época em que tolerância se transformou em aceitação sem restrição. E aí é difícil, porque isso perde totalmente o sentido do amor fraternal. Porque, como nós vamos ver, o amor fraternal tem a ver com algo mais profundo, tem a ver com algo relacionado com a divergência mesmo. O símbolo do amor fraternal é a mesa da comunhão. E quem estava ao redor da mesa da comunhão? Quem estava ao redor da mesa da comunhão? Os 12. E quem eram os 12? Eram iguais? Ali nós tínhamos pessoas completamente diferentes, formações diferentes, histórias diferentes, mas eles foram reunidos. E aí, gente, eu fico imaginando Jesus ao redor daquela mesa. Como é que ele lidou com isso? Veja, nem intolerância, que não permite a existência do outro, nem uma tolerância cega, que fecha os olhos e simplesmente aceita tudo irrestritamente. O que Pedro está nos ensinando aqui é algo valioso. Ele usa aqui pelo menos 5 características para entender essa atitude que nós devemos ter uns com os outros. Ele começa falando: tenham todos o mesmo modo de pensar. Quer dizer o quê? Que ele está falando de lavagem cerebral, é isso? Não. Quando ele diz tenham todos o mesmo modo de pensar, é porque ele entende que na vida cristã o foco é um só. Ele entende que é preciso focar a nossa mente, ter a nossa mente focada numa determinada direção. Se nós desviarmos a mente para vários lugares, nós vamos nos dividir. A mente cristã é focada em Cristo. E por que isso é tão importante? Porque nós podemos facilmente cair na ilusão de achar que causas nobres nesse mundo se tornem causas absolutas. Deixa eu dar um exemplo para você. Será que nós podemos concordar que existem muitas causas nesse mundo dignas do Evangelho e causas que devem realmente tocar o meu coração, que devem me sensibilizar? Muitas causas. Vamos pensar em algumas dessas causas? Atualmente, nós aqui na igreja estamos ajudando pelo menos 3 ou 4 frentes sociais. Ontem o Kiko teve ali na primeira ação com a população de rua. A questão dos mendigos, da população de rua, de gente que não tem onde morar, deve sensibilizar o nosso coração cristão? O que vocês acham? Sim. A questão dos agricultores explorados lá pelos atravessadores, do nosso projeto da feirinha, que aconteceu no domingo passado, que foi um sucesso total. Será que a causa daqueles agricultores explorados deve tocar no nosso coração? O que vocês acham? Sim. A causa
das mulheres oprimidas, violentadas, você acha que deve tocar o nosso coração? Sim. A causa da degradação ambiental, a causa a causa ecológica, deve tocar no nosso coração? O que vocês acham? A causa da exploração dos animais, a causa do maltrato em relação aos animais. Outro dia desse eu vi um vídeo que colocaram aí na internet de um policial rodoviário federal dando um tiro na cabeça de um cavalo assim, de graça, porque o cavalo estava atravessando a rua. Enfim, isso deve tocar no nosso coração? Sim. A causa lá da Coreia do Norte dos direitos humanos violados por aquele governo totalitário deve tocar no nosso coração? Claro. Gente, nós vamos ficar até amanhã de manhã aqui falando de causas. Vocês concordam comigo? Nós vamos ficar até amanhã de manhã falando de causas. E a pergunta, será que é possível um cristão, todos os dias, quando ele deitar no travesseiro, ele chorar por cada uma dessas causas mundiais? Você acha que é possível? Eu acho que não. Eu acho que não. Ninguém tem um coração e uma capacidade e nem o conhecimento para ser tocado por todas essas causas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muita causa. Mas o Evangelho é uma causa. Não é uma causa, é a causa. É preciso a gente entender que, como povo de Deus, nós fomos chamados para seguir a Cristo e para pregar o Evangelho de Cristo, aonde quer que a gente vá. Isso, ao longo do caminho, vai significar, em muitas ocasiões, que nós vamos ter que acolher o necessitado, que nós vamos ter que defender o órfão, que nós vamos ter que cuidar da viúva. Enfim, ao longo do caminho, nós vamos nos deparar com uma série de pessoas, como aquele sujeito que foi roubado e assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó. E vamos ter que agir como bom samaritano. Ao longo desse caminho, vamos ter que acolher, resolver problemas pontuais dessas pessoas. Mas é preciso que a gente entenda que nós estamos caminhando numa direção. Quando ele fala aqui, gente, tenham todos o mesmo modo de pensar, a gente precisa colocar isso no foco, entender qual é o nosso foco como cristãos. E é só a gente lembrar de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a missão de Jesus nesse mundo? Será que a missão de Jesus nesse mundo foi curar os doentes? Tem muita gente que pensa que foi. Será que a missão de Jesus no mundo foi acabar com a pobreza? Será que a missão de Jesus no mundo foi lutar pelos direitos, como é que chama? Pelos direitos humanos? Veja, ele fez tudo isso. Ele curou, ele alimentou, ele lutou pelos direitos humanos, ele se envolveu com os dramas das pessoas, tudo isso ele fez. Mas se nós entendermos que essa foi a missão de Jesus, então nós vamos entender que Jesus fracassou na sua missão. Você concorda comigo? Por quê? Porque se nós ainda temos o problema dos doentes, se nós ainda temos o problema da pobreza, se nós ainda temos o problema da violação dos direitos humanos, isso quer dizer que ele não foi capaz de fazer o quê? De resolver esses problemas, ele fracassou. Só que Jesus tinha um foco. Ele tinha um propósito na sua vida. Ele veio a esse mundo com algo muito específico para fazer. E a mesa do Senhor lembra isso. Ele aqui, quando institui a mesa, e nós vamos ver isso aqui hoje, ele deixa muito claro qual era a sua missão. Como ele queria ser lembrado. Ele não queria ser lembrado, por exemplo, por mais importante que tenha sido o ensino para servir um ao outro, ele não queria ser lembrado como, por exemplo, com o símbolo da toalha, que é o que ele lavou os pés dos discípulos.
Ele poderia ter dito, lembrem-se de mim, então pega aí a toalha e usem essa toalha como símbolo da fé cristã. Mas não foi a toalha. Foi a cruz. Foi a sua morte. A morte substitutiva de Jesus. O que eu estou querendo frisar com isso aqui? Que quando Pedro fala, tenham todos o mesmo modo de pensar, nós precisamos colocar todas as causas, inclusive as melhores causas, todas as ideologias humanas, todas as preferências pessoais, todas as distinções sociais, nós devemos submeter isso tudo e colocar isso ao redor da mesa. Ou seja, se existe algo que é mais importante para você do que o sacrifício de Jesus, e que divide você e que te afasta você do seu irmão, isso está ocupando o lugar que só Jesus deveria ocupar. Vamos dar um exemplo, porque aqui na igreja o pessoal é muito politizado, certo? A gente gosta de falar sobre política, aqui a gente tem os grupos aí no WhatsApp aí que o negócio é profundo. Vamos dar um exemplo aqui? A gente tem a turma da esquerda e tem a turma da direita, natural. Nós temos os pró-Dilma e os contra-Dilma. É natural. Agora a questão é a seguinte: se a sua posição política é mais importante ou mais determinante do que aquilo que Jesus fez na cruz, na maneira com que você olha para o seu irmão, se o fato do que Jesus fez na cruz não foi suficiente para quebrar essa barreira, então, de fato, você ainda não está focando no mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar, gente, é o seguinte: você pode pensar o seguinte, você é anti-Dilma, por exemplo. Você é anti-Dilma. Tenho todos o mesmo modo de pensar. Então é o seguinte, beleza, nós vamos ter o mesmo modo de pensar. Todo mundo vai ter que ser o quê? Anti-Dilma. E nós vamos ter o mesmo modo de pensar. Só que aí o pessoal que é pró-Dilma vai dizer assim, não. E alguns pró-Dilma podem dizer assim, não, mas é simples, vamos ter o mesmo modo de pensar. Então todo mundo vai ter que ser pró-Dilma. E aí a gente vai se entender. Não, gente. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é que o cristão, ele tem um encontro tal com Deus. E aqui eu quero que você lembre do vídeo dessa menina. Essa menina teve um encontro tal com Jesus, que tudo mais na vida dela se torna relativo, se torna pequeno perto disso. Tudo mais. Todas as suas ideologias, todas as suas identidades, todas as identidades se tornam identidades menores quando você tem a sua nova identidade em Cristo. Quando os cristãos viviam naqueles primeiros séculos de uma forma perseguida, eles tinham símbolos e eles usavam uma espécie de códigos para poderem se entender, e muitas vezes eles usavam o símbolo do peixe como um símbolo do que eles eram como cristãos. Foi o primeiro símbolo cristão que realmente foi difundido, era o símbolo do peixe. E por que isso? Porque o peixe, além de lembrar que Jesus tinha dito que os discípulos deveriam ser pescadores de homens, a palavra peixe em grego é a palavra ictus. Isso é peixe em grego. E eles fizeram um anagrama com as primeiras letras, I-C-T-U-S, que em grego formavam uma expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É o que estava escrito. Jesus Christus Huios Theos Soterion, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As primeiras palavras, usando as letras da palavra ictus, que é peixe. Então, onde eles encontravam, eles falavam, desenha um peixe no chão, isso aqui nos identifica. Você é de eu sou... Imagine que naquela época tivessem, como hoje ainda, a gente vê,
Problemas como a gente vê na Síria ou em outros países, na antiga Iugoslávia, né, tinham lá raças diferentes que conviviam e que eram inimigas. E de repente tinha duas pessoas que eram de raças totalmente inimigas. Mas quando elas usavam o símbolo do peixe, elas falavam, peraí, nós somos irmãos, irmão, dá um abraço aqui desde criancinha, o que a gente é de raça não importa. É a mesma coisa de você imaginar o Bolsonaro e o Jean Willis. E aí, de repente, o Bolsonaro e o Jean Willis, eles têm um encontro tal com Jesus Cristo, que aí eles vão se encontrar e falar, rapaz, eu amo muito você, cara, me dá um abraço. Rapaz, o que a gente pensa, politicamente não importa nada, o que importa é que a gente se ama, cara. Você consegue imaginar isso? Por que isso não é possível? No caso que eu estou falando aqui. Por uma questão simples. Porque a identidade ideológica deles é mais importante do que a identidade cristã deles. Não importa se eles dizem que são cristãos, não importa se eles dizem que estão lutando pelos direitos humanos, não importa se eles dizem que estão lutando pela família, eles estão lutando por eles mesmos, pela sua ideologia, mas não por Cristo. Porque se fosse Cristo o caso, eles estariam de braços dados. E é exatamente isso, gente, que Pedro está dizendo. Os cristãos precisam colocar as suas ideologias de lado e se abraçarem juntos no mesmo modo de pensar. Tudo mais se torna pequeno diante disso. E aí ele vai continuar dizendo, a segunda atitude, sejam compassivos. O que é ser compassivo? O que é ser compassivo? Ser compassivo é o oposto de ser tirano, de ser juiz, de ser frio. Ser compassivo é sentir a dor do outro. A frase que eu mais gosto em relação a essa questão da compaixão é uma antiga oração de índios norte-americanos que dizia o seguinte: Senhor, ajudai-me a jamais julgar outro homem, sem que primeiro eu tenha andado 7 milhas com as suas sandálias. Porque é muito fácil nós julgarmos sem estar na pele do outro. Os cristãos, para que eles se amem verdadeiramente, eles precisam ser o quê? Compassivos. Eles precisam se colocar na pele do outro. Não só ter a mesma mente do outro, o mesmo foco, que é o mesmo modo de pensar, mas é ter também o mesmo coração. É entender que é preciso... Valeu, Fábio, obrigado. É preciso ter uma atitude de sentir o que o outro está sentindo. E, gente, quantas vezes isso falta em nós, não é verdade? A gente rapidamente vê uma situação e o que a gente faz? Julga. A gente vê uma situação e ao invés da gente dizer, poxa, a pessoa deve estar passando um problema. A pessoa deve estar... Né, porque isso não é comum. Mas não. A gente já julga. Muitas vezes a gente já afasta. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Ele não diz só amem-se. Ele fala, amem-se fraternalmente. Fraternal, você sabe o que quer dizer, não sabe? Fraternal tem a ver com o amor de quê? O amor de um irmão. É verdade que muitas vezes irmãos brigam. Mas sabe o que tem uma coisa de irmão? É que a gente briga, mas no fundo a gente se ama. Irmão é um negócio, né? Eu tenho 3 lá em casa, ali, e às vezes a coisa aperta ali. No quarto sai faísca. Só que é uma coisa que eu acho interessante. Sai faísca, sai sangue. Daqui a 1 minuto, estão as duas se abraçando, parece que é um amor eterno, jurando. O irmão, ele briga, mas ai de quem falar mal dele para você. Não é verdade? O irmão, ele tem aquela coisa, aquele amor que vai além do mérito. É por isso que eu gosto da imagem da mesa. A imagem da mesa é fabulosa. A imagem que Jesus reúne à mesa. Porque aqui, gente, talvez na nossa cultura, essa coisa da mesa tenha se perdido um pouco. Naquela cultura,
oriental, a mesa, gente, tem uma importância muito maior do que na nossa cultura. Talvez o único momento na nossa cultura ocidental que ainda preserve um resquício do significado da mesa para a cultura oriental, seja ocasiões como, por exemplo, um Natal. No Natal, você reúne sua família, não reúne? E aí a família vai estar na mesa. Agora, me fala uma coisa, um exemplo que eu dou de vez em quando aqui. Toda família tem o irmão rico e o irmão pobre, não é verdade? Toda família tem o cara que deu certo, que é o arrimo da casa, que sustenta todo mundo, que dá o jeito quando todo mundo está com problema, que é o exemplo. E toda casa, toda família tem aquele que é o problemático. É o camarada, é o viciado, é o endividado, é o que divorciou, é o cara que não deu certo, e aí todo mundo sempre tem que ajudar ele. Toda família tem esses dois, não tem? Não é verdade? Aí eu te pergunto, chega no Natal, como é que fica na mesa? Tem uma mesa separada lá na cozinha para o problemático e tem um lugar especial na cabeceira para o cara que é o certinho da casa, ou da família que deu certo? Na sua casa tem isso? Tem isso ou não? Você percebe que na hora do Natal, reúne todo mundo. Reúne o endividado, reúne o que tem dinheiro, o que não tem, o que depende dos outros, o que não tem, o que deu certo, o que deu errado. Reúne todo mundo ali ao redor da mesa. Vai comer a mesma comida, está ali ao redor da mesma mesa. Por quê? Porque, gente, nessa mesa não é uma questão de mérito, é uma questão de ligação fraternal, de irmão. E se Jesus adotou alguém na família da fé, quem somos nós para excluir essa pessoa? Percebe? Então, amem-se fraternalmente, acolham fraternalmente. E aí ele vai dizer, então, para a gente concluir, sejam misericordiosos. Ele já falou, ter a mesma mente, o mesmo modo de pensar, o mesmo foco, Cristo, ter a mesma compaixão, ter o coração no outro, amar fraternalmente, ser misericordioso. E o que é misericordioso? O sentido, gente, é muito parecido. Podemos quase que dizer que é um sinônimo de compassivo. O misericordioso tem mais a ver, talvez, com as falhas do outro. De você ver quando o outro falha, mas ao invés de você excluir, você exerce o quê? Misericórdia. Misericórdia é quando a gente não dá ao outro aquilo que o outro realmente merece, por causa daquilo que ele fez. Então, quando você está numa encrenca muito grande, você chega, misericórdia, misericórdia. Por quê? Porque você sabe que você merece a punição. Mas quando você clama por misericórdia, você está se colocando numa atitude de apelar para a compaixão da pessoa. E o que ele está dizendo? Que nós devemos, para promover esse sentimento de uns para com os outros, de amor fraternal, de misericórdia. Tem uma palavra em Tiago que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na dúvida, seja misericordioso. Na dúvida, seja pró-irmão. E por fim, sejam também o quê? Humildes. Por que ele diz sejam humildes? Nós vamos falar mais, tem um capítulo 5, Pedro fala especificamente sobre a questão da humildade. Isso eu não quero falar muito, mas será que tem possibilidade da gente viver em comunhão verdadeiramente sem humildade? Você já tentou? Deixa eu te perguntar, geralmente as pessoas orgulhosas, vaidosas, soberbas, geralmente essas pessoas, elas estão com muita gente ao redor ou não? O que vocês acham? Geralmente sozinho. E se está com muita gente, você pode saber que é puxa-saco. Não é porque tem aquele afeto natural. Sem humildade, gente, não existe aproximação. Você já viu como é que... É por isso que se fala que os gênios, geralmente o gênio é um camarada solitário. Porque você não gosta de estar perto de um gênio. Você gosta de estar perto de gente como você. Você gosta de estar perto de pessoas humildes. E não de pessoas que te humilhem. E o soberbo, geralmente, ele faz isso. Ele olha para você de cima para baixo. Ele não vê você
Ele vê você como um concorrente. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Enfim, mesmo modo de pensar, compassivos, amar fraternalmente, ser misericordioso, ser humilde. Esse é o caminho, gente, do verdadeiro amor fraternal. E aqui eu coloco 3 palavras para concluir, que são as palavras que eu quero colocar para você como desafio para você levar para casa. Nessa caminhada como peregrinos, a gente precisa assumir 3 compromissos aqui, na verdade. O primeiro é o compromisso em si. Porque o amor fraternal é um amor que está comprometido. A pergunta é, aqui, eu estou comprometido com o meu irmão? O que é estar comprometido? Por exemplo, eu, por meio desse anel, estou o quê? Comprometido com quem? Com a minha esposa, Juliana. Eu estou comprometido. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade de andar ao lado dela. O que ela faz me diz respeito. E o que eu faço diz respeito a ela. Quando nós estamos comprometidos, e aí, gente, o grande problema é que as pessoas acham que a vida cristã é estar comprometido com Cristo apenas. Só que não tem como a gente estar comprometido com Cristo se nós também não estamos comprometidos uns com os outros. É muito fácil, e me permitam me dizer, é muito fácil você dizer assim, eu estou comprometido com Cristo, mas eu não quero me comprometer com a noiva dele, com o corpo dele, com a igreja dele. Eu quero me comprometer com ele. Mas qual é a expressão visível dele? Ele deu a vida dele pela comunidade de fé. O compromisso com os irmãos é entender que aquilo que o outro faz me diz respeito, e aquilo que eu faço diz respeito ao outro. É ver a comunidade, é ver os irmãos, não simplesmente como um meio de satisfazer as minhas necessidades, ou um meio de satisfazer os meus caprichos, as minhas ideologias, os meus desejos, mas é me colocar a serviço do corpo, entendendo que eu estou comprometido com esse corpo. Eu não posso simplesmente desaparecer sem dar satisfação. Percebe? Ah, mas não vão sentir minha falta. Quem disse que não? Percebe? Compromisso, gente, é estar comprometido uns com os outros, do mesmo jeito que eu estou comprometido. Você imagina eu chegar e eu sumir da minha casa. Chegar assim, vou ficar, eu saio do meu trabalho, em vez de eu ir para casa, eu faço uma viagem, vou ficar umas 2 semanas fora. E eu nem ligo para minha esposa. O que você acha disso aí? Será que alguma mulher ia lidar bem com isso? De repente o homem some. Ele não volta para casa. Simplesmente sumiu. Foi. Daqui a 2 semanas ele liga, e aí? Ah, era? Pois é, eu dei uma volta. Resolvi fazer uma viagem. Estava cansado aí da galera. Como assim? Isso é impensável do ponto de vista familiar. Por que é admissível do ponto de vista comunitário cristão? Veja, havia, gente, um compromisso tal, e isso é tão sério, que quando no livro de Atos acontece aquela cena trágica daquele casal, Ananias e Safira, que escondem algo dos apóstolos, e eles são mortos. Atos capítulo 5. A gente acha um absurdo aquele negócio, mas por que tem aquela cena em Atos capítulo 5? Porque por trás daquela história havia uma comunidade, gente, que não podia ter segredos entre eles. Que mentir à comunidade era o mesmo que mentir ao Espírito Santo. Eles estavam comprometidos uns com os outros. Você já imaginou se a gente realmente vivesse numa comunidade de gente comprometida? Não é comprometida com a instituição igreja, mas é comprometido com os irmãos, uns com os outros.
Em segundo lugar, o segundo desafio é o desafio do afeto. Porque o compromisso é uma coisa, mas o afeto vai além. O que é o afeto? O afeto, gente, é aquela coisa de você sentir falta, de você ter um apego, de você olhar para o irmão e você falar, caramba, cara, eu te amo, cara. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, meu camarada. Entendeu? Porque você sente falta, você olha para o outro, te dá prazer estar com ele. Os cristãos, quando os pagãos olhavam para eles e falavam, vejam como se amam. O que eles queriam dizer com isso? Queriam dizer que eles tinham um afeto tal, um amor tal entre eles. Eles estavam tão ligados assim, entre eles, que aquilo era contagiante. Então, o segundo desafio que nós temos é o afeto. É ver no irmão o nosso prazer. É ter um interesse tal que a gente realmente sente falta. Não é só pelo compromisso, é pelo afeto. Por quê? Nenhum compromisso sobrevive sem afeto, gente. Nenhum compromisso sobrevive sem afeto. A gente é capaz de fazer os maiores sacrifícios quando a gente está motivado com uma coisa, não é? Se você quer uma coisa, você está motivado, se você está gostando daquilo, você vai até o fim, meu amigo. Você quebra barreiras, você faz coisas absurdas. Por quê? Porque você está motivado. Então, o afeto regula o compromisso também. Não é só o compromisso que regula o afeto. Eles dependem um do outro. E, por fim, a última palavrinha de hoje é o serviço. Por quê? Se você está comprometido, se você tem um afeto profundo, o resultado disso na prática é que você vai viver para fazer o quê? Servir. Você não vai simplesmente perguntar o que é que os irmãos podem me oferecer. Você vai perguntar assim, o que eu posso oferecer aos irmãos? Percebe a diferença? O serviço leva a um coração como o de Jesus, de ao invés... E isso, gente, é muito perigoso, o que eu estou falando, porque a gente vive na cultura dos direitos humanos. E todo mundo fala demais dos direitos humanos, mas eu nunca vi ninguém falar dos deveres humanos. A gente só fala dos direitos humanos. Todo mundo prega os direitos humanos. E todo mundo está preocupado em lutar pelos seus direitos humanos, inclusive pelos dos outros. Mas ninguém luta pelos deveres humanos, não é verdade? Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, ele estava indo muito além do seu dever. O dever ficou para trás, não era o seu dever, mas ele fez aquilo por amor, pelo compromisso que ele tinha com eles. Ele oferece o seu serviço. Eu quero deixar esses 3 desafios na caminhada. Porque, gente, fazer essa peregrinação sozinho é suicídio. Os inimigos são cruéis. Você vai enfrentar desânimo, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar depressão, você vai enfrentar dúvida, medo, falta de fé, decepção. Você vai enfrentar tudo de ruim que esse mundo oferece. E se você estiver sozinho, certamente você vai sucumbir. É por isso que nessa caminhada nós precisamos ir juntos. Amor fraternal. Me tocou demais no exemplo daquela menina. Não sei se você percebeu quando ela disse que aquilo que realmente cativou o coração dela para Cristo foi o amor profundo da família que a acolheu. Quando ela tinha perdido a mãe, tinha perdido o pai, uma família a acolheu e lhe conduziu a Cristo. Você já imaginou quantas pessoas estão ao nosso redor e que estão perdendo? Pessoas que perdem marido, perdem esposa, perdem pai, perdem mãe, perdem irmão, perdem emprego, perde tudo. Ao chegar numa comunidade de fé, elas precisam o quê? Ser acolhidas, ser amadas, sentir o compromisso, o afeto e o serviço. E principalmente, sentir que, essa é a última frase do dia,
nenhuma diferença pode ser maior do que a cruz de Cristo que nos une. E a pergunta que eu faço então para a gente encerrar é: será que existe alguma diferença maior, mais importante do que a cruz de Cristo, que tem impedido você de se aproximar, de se entregar, de se doar? Será que existe algo que está sendo mais importante? E aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ideologia de vida, uma opinião política, pode ser um gosto. Gente, pode parecer absurdo, mas eu já vi coisas que se eu contar para você, você ia rir. De pessoas que talvez tiveram um desentendimento tal provocado por futebol. Porque um era de um time e o outro era do outro. E o negócio ficou tão feio entre eles que eles romperam. Irmãos em Cristo. Me lembro de uma pessoa que saiu da igreja porque um dia, no seu aniversário, o nome dela não saiu no boletim escrito. Isso foi no interior, foi aqui não. Mas o nome da pessoa não saiu escrito. No boletim tinha a lista, no dia não saiu o nome da pessoa. A pessoa saiu da igreja profundamente magoada. Você percebe como a nossa comunhão muitas vezes é tão frágil como uma casca de ovo, que não suporta coisas como essa. Como é que nós vamos suportar os verdadeiros inimigos na nossa caminhada se nós não conseguimos lidar com essas pequenas coisas? O maior problema que nós enfrentamos hoje é que a gente, na caminhada, a gente pode perder de vista quem são os nossos verdadeiros inimigos. Isso acontece, por exemplo, na família. Às vezes o casal começa a brigar, e começa um a brigar de tal maneira com o outro, que eles esquecem que o inimigo deles não é o outro. Que se eles lutassem juntos, eles iam enfrentar o verdadeiro inimigo. Mas não, eles lutam, o inimigo se torna o outro. É o famoso perigo do fogo amigo. Isso pode acontecer na igreja, entre os irmãos. A gente pode começar a crer que o outro é o nosso inimigo, mas não é. Então hoje é o lugar, gente, da gente depositar as armas. Eu gosto de pensar, eu já quero introduzir aqui a Santa Ceia, que a mesa é o lugar onde nós... Imagine que você está no alto do morro. Pessoal, os músicos podem até vir para a gente cantar a próxima música e participar da ceia. Imagine que você está lá no alto do morro, e aí os caras fazem um churrasco, os traficantes. E eles chegam lá, falam assim: vamos hoje assar uma carne aqui na laje e tal. Traz a cerveja, traz a carne, traz tudo ali. Tem a mesa. Cada um chega com a sua arma, com a sua metralhadora, sua R15. E ao chegar ali na mesa, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o quê? Primeira coisa que eles vão ter que fazer, porque eles não vão conseguir comer com aquele peso, daquele armamento. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que tirar as armas. Eles têm que depositar as armas ali, ao redor da mesa. Coloca ali num canto. E aí, ao redor da mesa. Por que eles fazem isso? Porque ao redor da mesa tem perigo. Eles precisam estar armados ao redor da mesa. O que nós precisamos fazer ao se aproximar da mesa, sabe o que é? É tirar as nossas armas. Às vezes a gente chega armado até os dentes, cheio de preconceitos, cheio de julgamentos, cheio de coisas que podem ferir o outro. São as nossas defesas, as nossas autojustificativas. Vamos tirar tudo isso, gente, porque ao redor dessa mesa não adianta entrar armado. Você não precisa. A mesa é para acolher, a mesa não é para te condenar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje aqui é tirar as nossas armas, colocar isso de lado. Experimente participar da mesa do Senhor desarmado.
experimente participar do pão e do vinho, colocando as suas armas de lado, depositando as suas armas e simplesmente experimentando a comunhão que vem dessa mesa. Nós vamos cantar uma música baseado no livro de Atos, capítulo 2, finalzinho, versículos 42 a 47, e também capítulo 4, que fala como era a vida dos primeiros cristãos. Esse é o nosso modelo, é isso que nós queremos. É esse tipo de comunidade, é esse tipo de peregrinação que a gente quer. A gente quer ser peregrino desse jeito. Então, presta atenção nessa letra, vamos cantar junto. Se puder, se você estiver perto aí, dá a mão aí em alguém. Enfim, se você não conhece ninguém, não tem problema, não quero te constranger, mas de repente, né, a gente pode juntos pensar na letra que a gente vai cantar agora, tá bom? Vamos lá?